Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Uma declaração do Haddad numa entrevista à Folha, que ele diz que o Congresso também precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal e não somente o Executivo. Em resposta, o presidente do Senado, Pacheco, afirmou que a advertência foi desnecessária, para não dizer injusta. E aí, em cima do que você falou agora, Pavi, as emendas, segundo Pacheco, são o principal mecanismo pelo qual os parlamentares destinam recursos para os seus redutos e são ainda mais esperadas e cobradas. Repete esta palavra, reduto. Reduto. Que coisa boa que você tira dessa palavra. Não entendi, Pavi. Que coisa boa você tira da palavra reduto. Pois é. Não, e outra. E são ainda mais esperadas em um ano em que a população vai às urnas como o ano atual. Exato. Exatamente. Ele não tem nem vergonha na cara. Reduto, o que é reduto? Reduto quer dizer reduzido. São pessoas reduzidas do pleno exercício da sua cidadania porque estão reféns de um coronel que está no legislativo. É que nem aquela piada, você vai lá pro Capial, quem que você vai votar para deputado? Vai no coronel. Vai votar em quem para senador? No coronel. Vai votar em quem para governador? No coronel. Vai votar em quem para deputado estadual? No coronel. Vou votar em quem para presidente? No coronel. É isso que significa reduto. É esse o efeito perverso. E ainda ele vem, que vergonha na cara, ele perdeu com os pelos no saco. Então já não tem instrumento. E veja só, Pitoli, este senhor, ele teve a cara de pau de fazer ser aprovado no Senado esta estrovenga que é a PEC da reforma tributária. Porque se ele está reclamando agora, a emenda parlamentar, ela é um instrumento para que nós possamos destinar verba. Eles precisam destinar verba porque a verba está concentrada no governo federal. Aí agora vai este capacho aprovar uma reforma tributária que dá mais dinheiro ainda para o poder central. Mas, ô Pavi, tem uma outra informação de hoje ainda que diz que o Lula indicou um aliado do Pacheco para o TST, em meio à crise com o Congresso. Então, o Lula resolveu indicar o advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para a vaga aberta do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Integrante do grupo de advogados progressistas Prerrogativas, Gonçalves tinha apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora terá de ser sabatinado e aprovado pelos senadores para tomar posse. A decisão vem em meio à crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso, após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspender em caráter liminar, a pedido do governo, a desoneração da folha de pagamento dos municípios e de empresas, além de 17 setores da economia. A medida havia sido aprovada pelos parlamentares. Lula assinou a indicação de Gonçalves na tarde desta terça-feira, junto com Ricardo Lewandowski, Jorge Bessias e também Luiz Marinho. O encontro não constava da agenda oficial. É isso aí, Pavi. Vamos falar o quê? Lamento muito, sinto muito. Você veja, toma lá da cá. Né? Toma Exato. lá da cá. Dane-se você, eu. É isso aí. Como é que o sujeito que vai sabatinar exige que alguém seja indicado, quem tem a prerrogativa de indicar, faz um acordo para... Se não fosse uma... Porque assim, a corrupção, né, ela é uma modalidade criminal que exige que uma ponta haja um agente público e do outro um agente privado. Mas o Brasil é tão bacana, né? As coisas são tão bem feitas que quando você fala em dois agentes públicos não há corrupção. Porque se fosse um sujeito privado,
seria uma forma de corrupção, intenção de benefício próprio. Mas como são públicos, né? E vale no Brasil ainda esta lógica dos donos do poder, Raimundo Faoro na veia. Então, entre os poderosos, você pode barganhar o que for, que não é corrupção. É democrático. É democrático, é tudo democrático. E aí, é óbvio, o povo que se dane. O povo que se dane. O Bolsonaro não pode gozar da prerrogativa de dar a graça presidencial a um preso, a um condenado. Por quê? Porque é impessoal. Um caso que permite a pessoalidade. Mas o Lula pode indicar o próprio advogado de 20 anos, que foi padrinho do seu casamento com a Janja, e que ele, Lula, foi padrinho do casamento do ministro, para a corte. Então, para um vale a lei, para outro não vale a lei, então quer dizer que não tem direito. Tem lei. É essa a diferença entre lei e direito. A lei é uma formalidade que entrega a um comando oficial a obrigatoriedade ou a possibilidade de ser imposta à força. Mas quando essa lei, ela é aplicada para um e não é aplicada para outro, essa lei não é justa, então ela não é direito. Então nós podemos falar assim, é direito do presidente, é direito do presidente do Senado, porque está na lei. Mas a gente está falando aí direitos no sentido meramente formal, porque não tem a essência de direito. E se não tem a essência de direito com D maiúsculo, não é justo. E se é injusto, é antidemocrático. E se é injusto e é antidemocrático, é golpe. Ontem, quando acabou aqui o Sem Mimimi, estava passando um comercial da Caixa Econômica Federal, Pitoli. E aí? E o comercial da Caixa Econômica Federal estava alertando a população para os golpes de telefone, né? Para tomarem cuidado, para não fazerem isso e aquilo. E tem uma frase muito interessante, que para mim é claramente subliminar. Ele falava dos golpes telefônicos para tomarem cuidado, para não perderem dinheiro. Aí no final da propaganda da Caixa Econômica Federal, um banco estatal, dizia-se o seguinte, vou abrir aspas. Um golpe não avisa que é golpe, fecha aspas. Deu para entender, né? Pavi, então gastando dinheiro, emissoras de rádio e de televisão veiculando esse material. Não sei se está no YouTube eu confesso que eu ainda não vi, mas estão derramando dinheiro nas emissoras, veiculando esse material que tem o golpe não avisa que é golpe. Aliás, falando em dinheiro e veiculação e golpe, você sabe que um dos portais de internet que mais recebe dinheiro do governo é o portal Brasil 247. 697 mil reais em um ano, Pavi. Não é? Um portal de merda. 600, quase 700 mil reais em um ano. Você sabe que o Brasil 247 fez um documentário. Ele fez um documentário sobre o Adélio Bispo. E nesse documentário, ele diz que isso é uma farsa porque o Bolsonaro já tinha aquele problema na região do estômago, do intestino, que não foi a facada que deixou ele daquele jeito. E aí qual é a linha de argumentação do Brasil 247? Eles falam, olha só como o Bolsonaro já tinha problemas naquela região. Aí eles soltam um vídeo de uma reunião que ele participou, quando ele não era ainda presidente, não tinha levado a facada, ele pedindo desculpa porque ele jogou um eno no copo para tomar um eno. Você tomou um eno, você já tem uma facada na barriga. Aí depois pegaram um recorte de um culto evangélico, né, que estão orando, né, tal, e a Michelle ora com a mão na barriga, no estômago do Bolsonaro.
E depois eles pegam um print de uma notícia do portal Terra, confiabilíssimo, aliás, dizendo que Bolsonaro, antes da eleição, se consultou com um oncologista. Aí você olha aquela desgraça feita por um portal de internet que ganha dinheiro do inimigo do Bolsonaro para ser inimigo do Bolsonaro. Ou seja, que revela o cerne do abuso de poder político e econômico e também a improbidade administrativa. Por quê? Se tem que haver impessoalidade, transparência, por que tem que dar dinheiro para este portal porco? Então, este portal porco, que depende financeiramente do Lula, faz parte do esquema de mentiras, faz um documentário com ar de seriedade, e os jornalichos fazem o seguinte: ninguém mandou uma lista de perguntas para o Bolsonaro, perguntando por que ele estava tomando Eno, por que a Michelle estava orando no estômago dele. Ninguém foi atrás do médico, ninguém teve a pachorra de perguntar à família se poderia disponibilizar a ficha, não. Eles pegaram estes elementos, isso sim é fake news, esses elementos torpes e montaram uma tese desgraçada com dinheiro do governo para dizer que o Bolsonaro não levou a facada. Com dinheiro do governo. E o Lessias, o Pincher do Planalto, não faz nada. E o Alexandre, que está careca de saber disso, não põe nem em inquérito de milícia digital, não põe no inquérito de fake news. E ninguém fala nada. E o Brasil 247 segue monetizando. E se o Bolsonaro resolver processar, vai vir uma juíza gracinha e vai falar: não pode, senhor. O senhor é um subcidadão, o senhor não goza de certos direitos.